Boa tarde, meu povo abençoado. Iniciando essa sexta-feira de react aqui pela Contribuinte TV. Como sempre, ao lado do Alisson, encerrando mais uma semana. E parece que tá vindo uma chuvinha aí, né, Alisson? Tá vindo chuva aí, pessoal, nessa sexta-feira, mais do que abençoada. Mas lembrando vocês que a chuva é bom também, né? Apesar dos pesares, às vezes a chuva é muito forte, mas tava precisando dar uma refrescada, tava muito abafado os últimos dias. Mas tamo aí, tamo online. Mas a chuvinha atrapalha o sextou do Alisson, não? Isso eu quero saber. Nem chuva com raia trabalha. Na verdade, você gosta do tempo mais fresco, Eu né? gosto. A gente fica mais gordinho, assim, a gente sofre muito no calor, né? Mas é isso aí. Você que está em casa, seja bem-vindo. Acompanhe a nossa programação de hoje. Separamos aqui algumas manchetes. Você que acompanha o React já sabe que a gente reage aí às principais notícias do Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo. Então vamos começar já, né, Alisson? Boa. Até porque essa sexta-feira, sextou, tem muita gente que prestigia a gente e depois em seguida vai para barzinho, vai agradar a esposa, vai fazer qualquer coisa, né? Sai, sexta-feira é bom também você levar o filho ali para passear, para comer alguma coisa. Então, ó, tenha paciência aí com a gente que hoje vai ser rápido, vapt-vupt. Então, a primeira notícia, Alisson, foi que a gente separou aqui, né, do que aconteceu de melhor na semana. Perfeito. Foi a passagem da primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, ela que esteve aqui quarta-feira em Campo Grande fazendo algumas agendas, mas a passagem dela ficou marcada por uma questão muito interessante que eu quero passar para você, que é um cara que acompanha muito a política nacional e internacional, mas pegando aqui o trecho, o título que é do nosso veículo e contribuinte, com um forte esquema de segurança, Janja ignora jornalistas e repete padrão de governo Lula em visita MS. Você pode acompanhar essa notícia aí no portal Contribuinte, né? E assim, Alisson, o que ficou de chato nessa questão aí? Teve até uma fita de isolamento, sai tanto na matéria, não é só o contribuinte, para quem fala que o contribuinte pega no pé do governo Lula, o próprio Campo Grande News foi lá, publicou, outros veículos aqui do estado, porque assim, ficou chato, né? Porque assim, a imprensa não teve acesso nem para entrar lá no evento e fazer fotos. Perfeito. O argumento da assessoria de imprensa da Rosângela da Silva, a Janja, é que elas queriam um pouco mais de privacidade, que teve agenda com um monte de indígena, mas assim, passando a bola para você já, está sendo um padrão nesse governo Lula 3, e o que me estranha muito, porque pelo menos no Lula 1 e 2, ele gostava de se comunicar com a imprensa, né? Sim. É mais ou menos isso, Alisson? Qual que é a sua impressão? Olha, Maicon, uma coisa que você comentou é bem pontual. Assim, esse governo 3 do Lula tem umas grandes diferenças dos primeiros governos do Lula, dentre eles essa questão essa não facilitação para entrevista, né? Normalmente, quando o governo está querendo anunciar algo ou planeja falar com a imprensa, existe todo um esquema de quem vai acessar, quem vai perguntar. Então, assim, eu acho que de um modo geral fica ruim. Eu acho que quando você é um personagem público, quando você é um presidente, um prefeito, um vereador, dentro de alguma atividade sua, que no caso a Janja não veio a passeio, ela veio por conta de uma visita a uma ONG, ela depois também participou numa visita para o FMS. Na situação da ONG, veio também visitar algum... Detalhe, ministras estavam com ela. Ministro com ela. Eu acho assim, eu acho que isso fica ruim para o próprio governo. Eu acho que mesmo que o governo venha a participar, né, mesmo que não seja um grande evento, eu acho muito necessário que a imprensa saiba o que está acontecendo. A imprensa pode cobrir, para poder até, dependendo de quais são os fins dessa parceria, né, da presidente, das ministras com essa ONG, até para a ONG poder destacar e passar para a população, né, o que ela tá exercendo. Então, assim, eu acho que fica muito ruim quando a primeira-ministra e a primeira-dama e as ministras meio que fazem uma reunião de portas fechadas. Eu acho que isso não agrega em nada na democracia brasileira. Alisson, é mais ou menos isso, mas eu vou falar de uma maneira até mais direta com você que está aí do outro lado da tela, porque aqui, e ontem a gente deu uma entrevista, um show aí com o Delcídio do Amaral, acompanha a entrevista dele, porque ele fala muita coisa sobre a política local, sobre a política nacional. Quem conhece eu e o Alisson sabe que a gente é isento em relação a isso, e justamente por ser isento, o que eu cobro, não só da Janja, tá? Perfeito. De qualquer político. Eu critiquei quando o Bolsonaro destratou jornalistas. Porque hoje o bolsonarismo também fala, Mike, o Bolsonaro estava lá no cercadinho. Beleza, daí ele realmente dava espaço. Só que ele cansou de destratar jornalistas, que eu também não concordo. Porque é o seguinte, os profissionais de imprensa
tem que fazer o seu trabalho, Perfeito. que é questionar o político, independente se os questionamentos são positivos ou A negativos. figura pública no É geral. uma figura pública que tem que prestar conta para o povo. E a imprensa está fazendo esse papel justamente de intermediar a fala do político, o que ele está fazendo, as ações dos governos. E no caso da Janja, sendo muito direto, é uma ação, Alisson, que está sendo corriqueira no governo Lula. Por quê? Olha o absurdo. Isso daí foi relatado, até quero dar crédito, é o Sam Puncher, que é um cara que eu acompanho bastante, que é do Metrópolis, o Renato Batista, do Correio Brasiliense, são jornalistas aí que eu sou fã do trabalho deles, são isentos mesmo. E, Alisson, o que aconteceu? O Sam Puncher foi lá cobrir a participação do Lula na ONU, né? Sim. E no que o Sam Puncher foi lá cobrir pelo Metrópolis, que é um veículo que está também ganhando um espaço muito bacana a nível nacional, Perfeito. ele não conseguiu acesso ao presidente do país dele. Não permitiram que ele, jornalistas brasileiros, questionassem o Lula. Ele foi blindado, cheio de policiais federais igual a Janja. E o presidente dos Estados Unidos, a maior potência do mundo, respondeu o Puncher, foi perto lá falar com os jornalistas. O Zelensky, que é um cara que está em guerra. Sim. O cara está em guerra, o cara tem preocupação lá porque tem gente morrendo no país dele o tempo todo, por conta de um bandido chamado Putin. Esse cara foi lá e respondeu o Sam Puncher, o Lula não. O Lula, que é conhecido pelas redações aí, muitas redações gourmetizadas, e eu falo mesmo, porque são redações que passam pano só para o Lula, vendem o Lula como cara da democracia, só que esse comportamento de Janja, de Lula, é comportamento que só acontece em ditaduras, Alisson. Porque é em ditaduras que eles não facilitam, que você usou essa palavra, né, de facilitar. Beleza. Tem, sim, às vezes, organizações dentro das assessorias de imprensa. Sim, a gente entende isso. Mas não está tendo isso no governo Lula. Igual eu falei, Perfeito. não foi permitido que jornalistas sequer fizessem fotos lá dentro. Porque assim, o jornalista vai seguir o trabalho dele, que é o quê? Se a assessoria de imprensa da gente falasse, ó, vai cada veículo ali só uma notícia, tá? Só uma pergunta. Ó, não vai ter pergunta, mas a gente vai permitir que vocês registrem o evento. Pelo menos tirar uma foto. né? Nem isso foi permitido. Exatamente. E o principal, para encerrar aqui esse primeiro ponto, até pedindo pro Felipe, que aqui quem sabe faz ao vivo, coloquem na tomada aí o Note, que o Note desligou, meus amigos. Mas é o seguinte, igual eu estava falando para vocês aí dessa questão da Janja, o que eu posso falar, Alisson, sobre esse negócio da UFMS? A Janja foi lá e ignorou até as feministas, ignorou as militantes, as pelos no sovaco, que foram lá tirar foto com a rainha delas. A Janja ignorou vocês. É essa a primeira-dama que vocês puxam, vou falar o palavrão aqui, tá? Essa é a primeira-dama aí que vocês levantam, que é a democrática. Não quis nem tirar foto com vocês, foi lá no cercadinho, porque essa daí é uma deslumbrada. É uma deslumbrada. O Lula, Alisson, eu tenho 99,99% de divergências com ele. Mas eu reconheço que é uma das grandes figuras, se não a maior hoje, da história. Eu acho que ele, Getúlio, depois vai ter votação, e essas coisas só acontecem depois que o cara, né, parte para uma melhor. O melhor que eu digo descansar, paz, né? Mas eu reconheço o Lula como essa figura. E eu acho que essa Janja só atrapalha o Lula. Mas, enfim. Vamos para o segundo tempo. Você tem mais algum ainda sobre essa questão de imprensa e tal? Reforçando o que você disse, Mike, eu acho que não é só sobre Lula, né? Deixa claro isso, né? Qualquer governo. É muito pertinente ao seu comentário que, se você analisar friamente, assim, a imprensa só quer cobrir o evento e saber do que se trata. Porque até então, a visita da presidente, da vice... É uma visita importante. É a primeira-dama, junto com 2 ministras do governo federal, que vieram aqui em Campo Grande para ir numa ONG, para ir numa visita na UFMS, que ninguém sabe o que eles vieram fazer. Que tiveram que descobrir perguntando por terceiro, e isso não pode acontecer em governo nenhum. Não pode acontecer isso na prefeitura do Adriano Lopes, não pode acontecer isso no governo Rídel, porque toda visita institucional tem que ser noticiada, porque a função da imprensa é noticiar o serviço que é prestado, boa parte, pelo poder público, para que a população saiba o que vocês estão fazendo, o que vocês estão participando. Então é só esse mesmo meu comentário. Maicon. Exatamente. E peço desculpa aí se eu me exaltei, que, cara, isso é uma coisa que eu odeio, hipocrisia. Esse pessoal aí falou que ganhou pelo amor, que o amor venceu, a democracia. Nem o Kim Jong-un faria isso. Chamar pelo menos os jornais lacradores lá, mas enfim.
Vamos para a próxima, Alice. Essa eu vou economizar nas palavras, tá, povo? Pelo seguinte, até porque eu acho que é uma coisa que eu não tenho muito a comentar, o Alice que é mais especialista nisso. Mas também, pelo menos uma questão importante, a gente conseguiu coletar dessas visitas aí da Janja e principalmente das ministras envolvendo a Simone. A Simone, Alice, isso daí é uma notícia que saiu no Fato 67 no Correio do Estado, ela disse que se for candidato só será por MS. Então, ela, bem dizer, já deixou afirmado que não vai sair por São Paulo, essas outras estratégias aí que estão saindo na imprensa nacional, que o Lula está procurando um outro estado. Então, assim, se a Simone for candidata ao Senado, será por Mato Grosso do Sul. O que você acha disso? Olha, Lu, Marco, analisando hoje a situação da senadora, a Simone ela perdeu muito capital político aqui no estado desde que ela se posicionou mais ao governo Lula. Até porque, naturalmente, o governo no nosso estado tem uma base de eleitores muito maior, sendo de direita e centro também. Centro-direita, e meio que Simone acabou se queimando aqui no público, no modo geral, por conta desse posicionamento. Mas mesmo assim, eu também acho muito válido lá a gente ressaltar que a esquerda, no modo geral, né, o governo PT, na eleição passada, teve 400 mil votos aqui, que também coloca a Simone ainda como uma player, porque... Não, o Lula teve 500. Exato. Muito provavelmente vão fazer uma dobradinha entre PT e MDB daqui, mesmo sendo contrário à vontade do André Putinelli, que já deixou claro que o MDB não quer se unir com a esquerda nesse atual momento, e também poderia contrariar o Eduardo Rieder, porque não tem nos planos dele a Simone disputar contra a Zambuja numa vaga ao Senado. Entretanto, eu acho que hoje o que seria um melhor caminho para a senadora, que atualmente é ministra, poderia ser até mesmo o vice do Lula, que eu acho que é um problema que o Lula está tendo em modo geral. Porque a gente pensando já numa eleição para o ano que vem, a gente vai ter um Lula-Alckmin 2, eu não acho que vai continuar. Esse mesmo time provavelmente vão colocar o Alckmin para ser um ministro, ou talvez até concorrer a algum cargo importante do estado de São Paulo, que é um estado que tem uma notoriedade e um público grande. Mas, se tratando da Simone, eu acho que essa ideia de querer, de uma maneira mais povão, ser cabeça dura, pode custar para ela até o próprio mandato, Marco. Com certeza, Alisson. O que eu penso é o seguinte, Simone, saia candidata. Concorra mesmo pelo seu estado. Não vem nessa aí de procurar outros estados. Você não mora lá. É verdade. Você nunca morou lá. E outra coisa, independente de rejeição por você estar nesse desgoverno, poxa, você foi já senadora eleita, prefeita de Três Lagoas. Sim. Eu não sei se ela foi deputada. Eu acho que não. O marido dela foi deputado. É, o Eduardo. Então, assim, atual chefe da Casa Civil aí do Riedel. O que eu quero dizer é o seguinte, tem que ter candidaturas em todos os polos, Alice. Essa história aí que aconteceu em 2022, quando a Tereza Cristina, parabéns, é uma grande liderança, mas eu tenho certeza que ela não seria a senadora mais votada da história se tivesse todos candidatos em partido. Eu tenho certeza, absoluta, não é porque é uma má candidata. Era ministra, a melhor ministra da história do governo Bolsonaro, da história, né, no caso dela, sim. Da agricultura, na minha visão e de muitos. Sim. Mas assim, não tem graça, porque era só uma opção, poderia ter outras. Perfeito. Agora, para essa eleição, temos 2 opções de voto, tá? Vocês já vão se preparando aí. Quando vocês verem essas pesquisas que já estão aparecendo, você vai ter que votar 2 vezes para senador. Então, sim, é muito importante você tomar esse cuidado para chegar na hora, putz, cara, quem que eu voto essa segunda voto? Aí você vai lá e erra e acontece o que aconteceu aí nas eleições passadas também de 2018. O que eu quero dizer é o seguinte, a Simone tem que concorrer sim, ela é ministra de Estado, sim, tem todo esse histórico que eu falei, e Simone, não caia na pressão aí de quem quer ganhar no WO, tá? É isso aí, vamos para a próxima notícia. E a próxima notícia, Alice, já indo para o cenário nacional, porque aconteceu ontem uma questão que abalou a República, e né? Atípica, né? Porque a gente está falando, até noticiando aqui, ó, Luiz Roberto Barroso anuncia aposentadoria do STF. A gente está falando de um cara que acabou de sair da presidência. Sim. Luiz Roberto Barroso foi o ministro nos últimos 2 anos. Já passando para você já todo um check-up completo, Alisson, o Barroso saiu, obviamente o Lula vai ter que indicar mais uma vaga. Então aí tem uma briga entre Pacheco, o Messias, certo? Sim. Esses 2 momentaneamente, depois deixa a última por último. Os favoritos, né? Os favoritos, que está saindo em todos os noticiários. Trazendo mais um elemento aí para o seu comentário. Hoje o Dirceu almoçou com o Kassab. Para você se antenar aí, o Kassab,
é do partido, presidente do partido, do Pacheco, né? do Pacheco. E é o cara que é o secretário de governo do Tarcísio, que é um partido que tem ministérios no governo Lula. O Kassab realmente é o cara que política, né? é o Ronaldinho, né? Tá em Vamos dizer todo assim, lugar, o cara tá em todos os rolês delas. Sim, hoje é um dos players mais fortes da República. Sim, mas enfim, passando a bola para você, você acha, até já questionando você e quem está acompanhando aí na live, comenta aí, você acha, Ares, que o Barroso saiu mais por cansaço, porque ele também está sendo, até vítima a gente pode falar, porque tem questionamentos, é a nossa parte, nosso papel, mas infelizmente tem muito babaca também que vai lá, xinga a mulher do cara, Sim. vai nas redes sociais da família do cara, ameaça o cara. Eu não concordo. Eu acho que você tem que questionar ele como autoridade pública, das decisões. Mas agora, se desrespeitar, ameaçar. E também teve recentemente aí os vistos cancelados, né? Sim. Você acha que tem a ver com isso? Qual que é a sua opinião? Primeiro sobre isso, depois a gente destrincha aí sobre os substitutos. Eu acho que é um aglomerado, Marco, de diversas situações que ocorreu, né, com o ministro Barroso. Uma delas, com certeza, eu coloco e deve ter pesado a balança, essa questão dos vistos cancelados, da filha dele ter que sair dos Estados Unidos, ele ter conta bloqueada, também participar desse processo, né, de ser um dos ministros que sofreu muito investidas do exterior. E também coloco como um ponto aquela situação de que talvez, né, eu estou mais pela primeira opção, mas na segunda opção eu coloco sobre aquela questão de você chegar no topo da sua carreira. Eu acho que depois que você já foi presidente do Supremo, você pode ter chegado naquela hora que você fala, eu acho que para mim já deu, já alcancei todos os meus objetivos claros, mesmo eu acreditando que seja por conta dessa pressão mesmo, assim, do governo americano e dos vistos cancelados, que deve ter feito o Barroso ter pedido o boné. Maicon. É mais ou menos isso, Alisson. Eu acho que não vira ficar falando tanto desse assunto, porque é uma coisa evidente. Hoje, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, apesar de sair em pesquisa aí, sim, e eu respeito se for pesquisa científica, registrada, mas assim, você que está aí na sua casa, faz uma pesquisa aí no seu Instagram, coloca uma enquete lá, que tem como você fazer sim, seus seguidores, e verifica a aprovação dos ministros. Você pode vir aqui no estúdio, que eu dou 100 para você se sair menos de 80% de rejeição. Eu dou 100 se você me provar ali. Porque a rejeição é gigantesca se você não fizer isso para querer só ganhar o 100 meu. E não é pelo Bolsonaro. É pelo ativismo judicial, é por eles estarem envolvidos em política. E eu não estou, Alisson, só querendo tomar um lado. Mas eu acho que isso daí, vamos pegar até, mesmo que eu concordei e tudo mais, mas até desde a Lava Jato, você vê o judiciário tendo muito protagonismo e não tem que ser assim, sim, né? O juiz tem que analisar o quê? Ele tem que analisar, todas as decisões chegam para ele, analisar os casos, sim, e votar se a pessoa é condenada ou não, condenar ou não. Perfeito. Ele não tem que aparecer igual o Barroso apareceu já várias vezes, cantando samba no meio de um monte de esquerdista lá gafiar, depois fala que não tem lado. Eu acho que uma coisa que pegou mal pro Barroso, Alisson, e isso daí todo mundo tá até meme, sim, na internet, mesmo com a desistência dele, né, que ele vai se afastar, foi aquele lá também de eleição não se ganha. Ele falou, sim. Perdeu o mané na bola. Então ele também se colocou nessa posição. Exatamente. Mas assim, tirando de lado, eu acho que ele, infelizmente, tirando essa época do bolsonarismo aí, que realmente teve, né, esses confrontos com o Barroso, sim, eu acho até que antes disso ele não era um ministro tão rejeitado. Ele não estava entre os mais rejeitados. Perfeito. Não. Era o Mendes, né? Você não concorda? Assim, o Brasil é uma coisa, ele é muito fluida, né? A gente tinha um Gilmar Mendes que, em 2010, 2013, era o ministro mais odiado do Brasil. Assim, era a imagem dele era algo assim que o brasileiro tinha uma repulsa absurda. Hoje, o ministro que agariou esse ódio é o Moraes. Acho que o Dino também, por causa do bolsonarismo. Mas assim, até o Dino é meio que passa de inexpressivo. Hoje todo mundo conhece. Hoje a careca do Moraes é uma das coisas mais famosas no Brasil. Só que uma que entra nesse contraditório que o Gilmar Mendes não é tão odiado hoje. Você vê que o Gilmar Mendes ficou meio tipo assim... Moraes e Dino estão na frente, né? O Gilmar Mendes eu não gosto muito dele, mas não tem mais uma relevância. Então assim, quando um ministro toma uma proporção de aparecer muito, de ser uma figura muito emblemática, ele acaba agariando com ele uma certa rejeição, que é natural, porque nem todo mundo concorda com tudo, né? Exato, faz parte de você ser um agente público. E outra coisa, o Barroso tem todo direito também.
Na verdade, eles deveriam, mas não vai acontecer isso, né? Porque são Sim. apegados a poder, deveriam usar esse caso do Barroso até para, sei lá, mudar algum entendimento lá na Suprema Corte para os ministros descansarem mais cedo. Sim. Porque, querendo ou não, você ser também ministro até os 75 anos, o cara tem que querer mesmo, Não, e né? tem uns que passam, né? Porque não é obrigatório. É o Lewandowski? Você não é um. Não existe uma obrigação de você aposentar. Tem obrigação agora, Agora 75. tem? Então, pelo menos isso, né? Porque Então, o Lewandowski só saiu porque foi então, obrigado. porque se o cara chegar a 75 anos e querer continuar mais uns 5, ele, pelo amor de Deus, cara. Vai Eu descansar. sou favorável a mandato. Eu também. Não um mandato de 10 anos, 8 anos. Não, eu até acho que a justiça, o STF, o cara pode ter uma vida longa ali, como a Suprema Corte. Só que eu acredito que o modo como é escolhido os ministros, eu acho que poderia ser repensado. Eu acho que essa ideia de ser uma indicação do presidente, e aí ele ter que passar pelas casas como uma aprovação, eu acho que essa indicação poderia vir, sei lá, dos tribunais de justiça, poderia vir do Ministério Público. Eu acho que seria uma Lista tríplice, É. igual o Ministério Público. Sim, eu acho que poderia. Dessa maneira, eu acredito que seria um pouco mais isento a escolha, né, do ministro. Mas, como está dentro do regulamento, segue o regulamento. Né? Infelizmente, só nos resta defender melhorias no judiciário, defender essa questão de mandato e tudo mais, mas a gente vive hoje uma situação muito ruim. Por quê? Aí que eu quero já passar para uma outra notícia. Por que a gente vive uma situação muito ruim? Porque a gente está tirando um Barroso, tirando não, né? Ele pediu para sair, quer descansar. Abriu mais uma vaga. E abriu mais uma vaga para o Lula indicar. O Lula que indicou um comunista na Suprema Corte. Ah, Mike, mas ele era juiz. Beleza, eu vou deixar passar essa. O Dino, pelo menos, era juiz. Mas eu acho que a partir do momento que o cara virou um político, já perdeu. Mas, enfim, não adianta ficar militando aqui, não. Vamos para os nomes que podem assumir, Alisson, essa vaga aí. Que é o que eu falei. O Jorge Messias, para quem não lembra, o Bessias da Dilma, que é aquela vez lá que iam nomear o Lula na Casa Civil para ele não ser preso. Era o Messias que estava fazendo lá organizando tudo. E não é que ele é um capaz, tipo assim, ele é um advogado, pelo que eu tô vendo. É um cara de carreira jurista. Não, um cara de carreira na justiça. E atualmente é o advogado-geral da União. Sim. E ele está concorrendo, e, cara, isso que eu acho um absurdo, aí já questionando a questão que a gente falou do STF politizado. Poxa, onde já se viu? O STF quer Pacheco. Pô, os ministros não têm que indicar. Não é um absurdo esse daí, Alisson? Não, mas assim, aí você entra numa grande situação que, como no Brasil, a política ela está até nessas pequenas escolhas, principalmente no STF, que é uma grande escolha, no caso. A indicação do Pacheco, hoje pela manhã, na hora do almoço, na verdade, teve um encontro, né? Acho que foi ontem, na verdade. Que é o que eu falei, do Kassab. Do Kassab com o Dirceu. O Dirceu, que é um velho conhecido como o pensador da esquerda, e o Kassab uma grande figura política. A gente está se aproximando de uma eleição onde você vê que quase todos os partidos do Centrão, os partidos são considerados do Centrão, estão praticamente todos fechados com uma candidatura de direita, uma opção ao Lula, uma alternativa, que no caso seria o Tarcísio. Agora, uma eventual indicação do Kassab para um ministro dele, poderia tirar o PSD desse montante e levar ele para o time do Lula? Eu acho que tira. Então, que é uma indicação de um ministro do STF. É isso que eu tô te falando. Então, assim, como a gente acabou de comentar, é tudo muito fluido, né? Política, um almoço desse pode não só colocar o Pacheco, o senador Pacheco de Minas Gerais, no Supremo Tribunal de Justiça, como pode também já começar um casamento entre PT e PSD na próxima eleição. Então, assim, trazendo isso do modo geral, eu acredito, aí a aposta minha, que o Pacheco é o grande favorito para assumir essa cadeira, Maicon. Até porque, por exemplo, isso daí infelizmente acontece na política, tá? Eu sei que muita gente que acompanha a gente é ativista, já quer ver as mudanças, só que é o seguinte, galera, a gente vai ver isso aí só para os nossos filhos ou netos, porque do jeito que tá, mas enfim. Eu acho que se o Lula não fosse tão egoísta quanto ele é, sim, e já tivesse pensado, eu indiquei 2 caras meus aí, na gira aí do Bolsonaro, 2 caras que tomam tubaína com ele. Sim. Eu acho que dá para ele colocar isso daí como barganha mesmo. Barganha por quê, pessoal? No sentido de o PSD é um grande partido. Hoje é um dos partidos mais fortes, inclusive, né? No nível na ausência do Tarcísio, que estão falando que está querendo ser reeleito em São Paulo, o Ratinho Júnior, que seria esse nome da direita, e é do PSD. Então, assim, eu acho que pode rolar mesmo. Só que, assim, aí volto a falar o que eu falei no início, justamente aí para ler essa matéria. Eu vou perguntar para você aí. Sai Barroso, que você está criticando aí do perder o Mané e não a Mola.
Entra o Rodrigo Pacheco, que é o mornão salsichão lá do Senado Federal, que não fez nada pelo povo, no sentido assim de sempre estar ali com... A verdade é essa, sempre governista, sempre pro lado do judiciário, sentou em cima de um monte de processo de impeachment. É isso, é ele que pode substituir o Barroso. Analisando a carreira dele, e eu acho que o STF está cada vez mais politizado, Sim. ele é um advogado só. Sim. Mas não tem nenhum empecilho, analisando as regras do Supremo, Sim. que falam que tem que ter um notório saber jurídico. Eu, sendo crítico do Pacheco ou não, o cara foi presidente do STF, o cara tinha que lidar com legislação, mas legislação... Senado, né? Presidente do Senado. O cara tinha que dar nela. Sim. Legislação é legislação, mas infelizmente é isso que tem. Quem que você acha? Então, sua aposta hoje é Pacheco. Eu acho que o Pacheco leva essa. Então é isso, Alisson. Se tiver mais alguma coisa, eu vou deixar aqui É verdade. Tem o grande finale, porque é o seguinte... É exatamente isso. Vou deixar Isso eu você, tenho que deixar pro grande finale, porque, cara, de verdade, eu respeito muito todos os veículos, principalmente o Fato, até mesmo o nosso companheiro Roger Uzay esteve aqui conosco nos últimos reacts, e é notícia do Fato 67, mas a gente tem que noticiar. Que rufem os tambores, Alisson. Você está reclamando do Barroso, certo? Você está reclamando aí do Pacheco. Mas o Fato 67 trouxe com exclusividade seguinte, exclusivo, nome de Soraya Tronic entra na lista de cotadas para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Segundo o Fato 67, não é piada, tá? Foi uma notícia, até vou ler aqui o início, ó. Foi redigida pelo nosso parceiro Roger Uzay, que a gente tem um grande respeito. A saída antecipada total do Barroso abriu para uma nova rodada de especulações em Brasília. Entre os nomes de ministros e tribunais de contas e integrantes do governo federal, uma apuração exclusiva do Fato revela que a senadora Soraya Tronic também surge como cotada para a indicação do presidente Lula. Segundo fontes com trânsito no Senado e no Planalto, o nome de Soraya circula nos bastidores como uma alternativa política capaz de dialogar com diferentes campos partidários. Apesar de ter construído tal com o Bolsonaro, mentira, não construiu, traiu o Bolsonaro. A senadora aproximou-se de Lula em votações estratégicas e manteve a postura crítica apenas em votos pontuais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Para o governo, a indicação de uma mulher do Senado para o STF teria peso simbólico e político. Atualmente, a corte conta apenas com 2 ministras, Carmen e Rosa Weber. A Rosa Weber não saiu? Eu vou até confirmar aqui. Eu acho que saiu, cara. Eu acho que a Rosa Weber saiu, Sim. pô. O Fato. Mas, enfim. Voltando à questão principal, realmente, hoje só está a Carmen Lúcia. Só a Carmen Lúcia. Então, assim, sim, teria mais que uma... inclusive a Carmen Lúcia, no voto dela, falou de falou mulheres. que ela foi a única mulher, no Supremo. Então, assim, o governo Lula tem essa opção, entendeu? Tem essa opção de colocar uma mulher lá. Realmente a Soraya é uma senadora. Sim. Só que aí que tá, eu não estou aqui desmerecendo, mas antes disso, ó, chegou aqui para Contribuinte TV, que aqui as coisas chegam rápido. Perfeito. Uma nota da assessoria de imprensa da Soraya, uma nota dela à imprensa. Perfeito. Que é a seguinte, ó, fiquei surpresa, abre aspas, tá, é a Soraya, tá, gente? Fiquei surpresa e muito honrada pelo reconhecimento do meu trabalho diante da menção ao meu nome para a vaga no Supremo Tribunal Federal, após o anúncio da aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Trata-se de uma enorme responsabilidade e me sinto respeitosamente grata pela confiança que essa citação representa. Então, assim, a Soraya, para bom entendedor aqui, a nota da assessoria de imprensa dela, ela sinalizou que ela toparia. Sim. Gostou do nome dela, está sendo ventilado nisso. Você tem alguma coisa para falar, Alisson? Cara, assim, eu acho que a Soraya, depois da última eleição, que ela até concorreu a presidente, e foi uma crítica ferrenha, principalmente ao bolsonarismo, eu acredito que ela já começou a construir ou pavimentar um caminho numa centro-esquerda, num discurso mais centro, e principalmente colar muito a imagem dela ao governo federal. Não sei se o nome dela é o favorito, colocando essa situação que a gente está comentando sobre um almoço, principalmente no Kassab com o Dirceu, por ser 2 players muito importantes. Porém, é um nome que eu acho que pode, eventualmente, no futuro, até acabar picando, Maicon. Por que não, né? Tanto dela quanto da própria Simone Tebet.
Que é isso que eu ia falar. Já que é mulher, a Simone Tebet já foi presidente de Constituição e Justiça. Exatamente, tem uma Já experiência, uma tem bagagem. toda uma bagagem. Então aí, ó, de repente a gente tem 2 mulheres aí cotadas, mas eu acho que infelizmente vai ficar pro Pachecão da massa aí, Eu também tô- infelizmente. Tá na cara, é o que você falou, tá muito claro aí que Sim, e trazendo também só uma curiosidade, com essa indicação para o substituto do Barroso, o Lula vai conseguir indicar 5 ministros. Serão exatamente. 5 ministros indicados pelo Lula, são 2 indicados pela Dilma, 2 indicados pelo Bolsonaro, um pelo Temer e outro pelo FHC. Maicon. Sim, é isso, Alisson. Então, ó, a gente pede que vocês continuem acompanhando, né, a Contribuinte. Sim. Esse é o nome, essa bomba da semana. Soraya Tronic, você já pensou? Se não ia, tipo assim, isso trazendo isso seria uma coisa assim, quase um episódio de The Office, né? Imagina você pegar a Soraya Tronic, que ela foi eleita sendo a senadora do Bolsonaro, ela traiu o Bolsonaro, ela criou o maior embate, eu acho, dessa democracia quando chamou o Padre Kelmo de Padre Kelmo. Ela virou meme, e né, depois chamou ele de padre de festa junina. Aí ela volta para a atividade dela como Senado, toma a frente de uma CPI, que foi a CPI do Tigrinho, né? Que ela chamou diversas influências por conta da questão das apostas. Chamou até a Virgínia, né? Chamou até a Virgínia, para depois disso ela ser sempre cotada como a quarta, quinta, sexta opção aqui no governo do estado para ganhar uma eleição, sendo que, inclusive, ela tem uma popularidade muito grande em outras regiões do Brasil e, de repente, Soraya Tronic, ministra do Supremo. Eu acho que seria um enredo que só o Brasil pode nos proporcionar, Maicon. Exatamente. E outra coisa, Alice, que saiu no Globo, só para encerrar, já para Perfeito. colocar todos esses nomes, só que aí, cara, aí, elevaram. meu amigo, aí, quer ver, ó? Aí elevaram o nível. Desculpa, pessoal, mas ao vivo é assim mesmo. O que acontece? Segundo o Globo, o Lula sinalizou também que quer indicar o desembargador Favreto. Rogério Favreto, é isso aí, sem trava-língua. Quem é Rogério Favreto? Eu vou deixar aí para vocês pesquisarem quem é Rogério Favreto, e aí vocês vão chegar a uma situação que eu acho que vocês vão querer o Pacheco mesmo. Realmente tô achando que o Pacheco é a melhor Porque, opção. cara, pelo amor de Deus, o Lula saiu no Globo, tá? Sim. E vou até dar aqui a fonte, que a gente gosta de dar as fontes aqui, né, das pessoas, a gente tem que valorizar os profissionais de imprensa. Foi a Ana Flor, da Globo News. E assim, a Globo News, todo respeito, de verdade, tem muita gente de direita que acompanha aqui, que eu sei que espera que o Mike fique, é lacração news. Não, eu acho que assim como o contribuinte está se posicionando à direita, a Globo News tem todo o direito de se posicionar para o outro lado. Então eu respeito todos os jornalistas de verdade, todos os profissionais de imprensa, até os que infelizmente usam da credibilidade nossa, da comunicação, para ficar aí se perdendo. Mas é uma fonte, ó, que o Lula revelou isso, Alisson. Rogério Favreto. Você tem alguma coisa para falar? Agora é esperar. E nessa indicação, isso também pode ser uma... Mas só para te lembrar, o Rogério Favreto é aquele cara que naquela época o Lula estava preso, deu um habeas corpus. Sim. Não, e detalhe, aí entra um outro ponto que eu coloco a questão política. Até que ponto o Lula está confiante em ser candidato na próxima eleição e enfrentar o Centrão? Porque se o Lula indicar o Favreto, e é uma sinalização cara que não vai ter conversa com o Kassab. E isso vai gerar uma candidatura do Kassab, que ultimamente o Kassab deve estar negociando, eu tiro o time de campo se você indicar o meu ministro. Essa escolha do Lula, para mim, pode desencadear um novo caminho para a eleição de 2026. Porque a gente trabalhando com a hipótese que já existe muita gente especulando que o Tarcísio pode pipocar nos 45, ele querer continuar como governador de São Paulo, o Ratinho Júnior é um candidato fortíssimo porque ele tem um pai que nada mais, nada menos é o Ratinho, que é uma das pessoas mais populares do Brasil. Então, assim, eu acho que essa decisão e essa escolha do Lula deve mudar completamente o cenário para 2026, Maicon. Com certeza. Principalmente para encerrar, se ele indicar o Favreto, porque aí Perfeito. é sacanagem. Porque assim, ó... Aí ele botou o time dele em campo. Foi o que eu falei, o Favreto, pessoal, é aquele cara que concedeu habeas corpus pro Lula em 2018 e horas depois, num plantão, tá? Ele não tinha domínio sobre a decisão, ele não era o comandante lá da comarca, e aí no plantão, ele deixou para um plantão para ele dar a soltura pro Lula, e aí horas depois o desembargador Gebran Neto, que estava acima dele, foi lá e suspendeu isso. É esse cara que o Lula quer indicar.
O Lula é casado, podem me cancelar, falar o que for, com uma mulher que visitava ele lá na cadeia, fazia visita íntima para ele. E quando ele era casado, tá, seu Lula? Cadê o Léo Dias expondo isso? Porque ele era casado com a Marisa. A Marisa era viva ainda. Então, o que o Lula está passando a mensagem com esse fraveto aí? Que ele quer beneficiar todo mundo que foi lá fazer visita íntima, todo mundo que foi lá defender ele nesse período aí, ele estava atrás das grades. Fica muito estranho isso. E eu quero aqui deixar já meu repúdio. E olha que eu tenho minhas ressalvas. Nossas ressalvas com o Pacheco. Sim. Mas o cara foi presidente do Senado, o cara é um advogado. Agora, um cara que foi lá e soltou num plantão, esse cara, na verdade, não tinha mais nem que ser desembargador. Nem tinha que ser mais desembargador depois dessa. Mas é isso. Mais alguma coisa, Alisson, para você falar para o nosso povo? Eu acho que não, Maicon. A única coisa que eu quero falar para vocês é que chegou a hora tão esperada por todos nós. A sexta-feira já está... Mas você tá com money, cara? Pô, passa, empresta pra gente aí, cara. A gente consegue, para beber, a gente consegue dinheiro em qualquer lugar. A gente tem nossas fontes, a gente consegue extorquir até a última moeda, né, do porquinho, pra gente conseguir tomar uma gelada. Que chegar uma sexta-feira sem uma gelada é a mesma coisa que na época que você é criança, as férias tá chovendo o dia todo. Não pode brincar e fica dentro de casa. Então, uma sexta sem uma cerveja gelada não é uma boa sexta. Então é isso aí, pessoal. Uma última pergunta pro Alisson. O Alisson vai ficar bravo, mas eles estão zoando nos bastidores. Vini Júnior fez gol pra Virgínia ou não? Eu acho que fez, Maicon. Eu acho que fez. Inclusive, o homem tá apaixonado. Inclusive, isso é uma notícia que ele vai pedir uma licença de 2 dias para vir visitar o Brasil. Não, deu buquê. O Léo Dias acabou de soltar aqui, ó. Que é Júnior. Olha aí, eu acho que nosso menino Vini Júnior está virando Virgínio Júnior. Eita, pega. E a seleção gostou? Bom, o Brasil jogou muito, né? Mas também hoje deu para dar um sono. Mas a Coreia, né? Bater na Coreia é que nem quando eu vejo... Mas se bem que a Coreia eliminou a Alemanha. Na Copa, tem o som. Mas assim, na Alemanha, no jogo da Copa, um ocorrido, mas assim, eu não acho que tem que empolgar. Mas uma coisa me chamou a atenção, o Ancelotti meio que já definiu qual vai ser o sistema defensivo dele. Ele está bem satisfeito já com o sistema defensivo e está treinando agora a parte ofensiva. E esse ataque de hoje é absurdo, tá? Porque o Estevão é muito rápido, o Vinícius Júnior é muito rápido, o Rodrigo é muito rápido. Eu acho que esse casamento desses jogadores, e colocando até mesmo o próprio Rafinha, pode ser um quarteto rápido. É que o Rafinha, na verdade, pelo que eu vi, acho que ele vai disputar a posição com o Rodrigo. Ficou Perfeito, claro. Sim. Eu acho que podem costurar um quarteto aí rápido, que pode surpreender muito. Só que o Matheus Cunha não me agrada, não. Não, sim, o Matheus Cunha, assim, eu acho ele... Por exemplo, eu sou mais até se for... Ali. Não, se for não, mas acho que também não. Se for para jogar dessa forma na pressão, eu sou mais se esses 9 operários da bola. Não estou dizendo que os caras é ruim. Os caras eu acho um ótimo jogador. Mas, por exemplo, eu vou colocar vou entrar na mente de vocês aí. Já que é para ter pressão, o Gabriel Jesus já não está mais no auge. Convoca o Tigrinho, Vitor Roque no momento e bom. o Igor Jesus, que são 2 caras que pressionam brigador. Igor Jesus é um bom nome. Eu acho que esses 2 aí, os 3 atrás, eu acho que seria interessante. Não é um Ronaldo. O próprio Charles também é forte, né, na marcação. Tudo. Mas o nosso Pombo... Acho que o Pombo já era? O Pombo já não dá mais não, né? É verdade, pessoal. E para encerrar, é o seguinte, isso daí a gente vai deixar até para corte. Na segunda-feira, dia 13, vai ter o Jogo das Estrelas aqui em Campo Grande. E simplesmente, Alisson, vai ter ninguém mais, ninguém menos do que o rei do futebol no futsal, na categoria futsal. Monstro. Falcão, só isso. E o principal, vai ter outros jogadores, outras estrelas, inclusive o Adonias que é um baita de um jogador. Quem mais, Felipeira? Felipeira também, dando essa moral pro Felipeira da Fair Play TV, nosso grande parceiro, que vai estar lá batendo uma bola com esses caras. Não, e dependendo, não faz feio, Felipeira. E dependendo também, eu vou aproveitar. Quem mais, o Felipeira, vai ter de jogador profissional? Só mas é o Adonias e o Falcão, irmão. Só isso. Pelo amor de Deus. E também vou aproveitar a oportunidade para a gente tentar, o pessoal da produção e da organização do evento, dar uma chance para a gente do Fair Play fazer uma disputa contra o Falcão de quem acerta a bola mais na trave, hein? Caralho, já pensou? Aí, vamos ver se o Falcão é tudo isso. Caraca, você já pensou, meu irmão? Mas é isso, ó, repetindo, Jogo das Estrelas, dia 13 de outubro, na próxima segunda-feira, lá no Guanandizão, tá? No templo nosso aí do futsal. Vai estar ninguém mais, ninguém menos do que Falcão
e Adonias. Só isso. E o nosso Felipeiro aí também, lá tendo esse privilégio de jogar com eles. E outra coisa, Alisson. Eu que você, o narrador, comentar. Narrador eu não sou, porque eu respeito muito os grandes narradores. Inclusive aqui no estado, o Felipeiro e o Magrão são grandes narradores. Mas é aquele negócio, eu sou da resenha. Então, ó, você que gosta de entretenimento... Vai ter entrega. Vai ter entrega. Eu tenho certeza que o Felipeiro, o Magrão, o Jorge Igor, os principais narradores aí do Brasil, narrariam de um jeito muito top um gol do Falcão. Mas agora nenhum deles entregaria o entretenimento do Mike ao narrar um gol do Falcão. É verdade. É Mike Show, meu irmão. Então é o seguinte, é Mike narrando, como que é o nome da mina? Amanda o quê? Amanda Santos, campeã mundial pela Seleção Brasileira de Futsal. Olha aí. Olha lá, Amanda Santos, campeã mundial pela Seleção Brasileira de Futsal. Comentários também técnicos do Pavão, Sérgio Pavão. O Sérgio Pavão vai estar comentando lá também, ó. Só gente gabaritada. máquina. Só que é o seguinte, eles vão estar do lado do monstro sagrado, que para entretenimento sou o Craque, melhor. Mike. Sou o melhor. Eu até fiquei bravo que falaram aí, porque eu joguei hoje nas redes, né? Que eu vou narrar. Alisson. Aí o pessoal até falou, pô, o Mike, você virou um pilhado, agora fica falando de futebol e de política. Sou pilhado. 1000 vezes melhor que o pilhado, pelo amor de Deus, se me respeita. Pilhado para começar é flamenguista, não sabe nem escolher o time dele. Pô. Eu sou São Paulino. Terraplanista, ele é terraplanista. Não é também. terraplanista, eu pelo menos sei que a terra é redonda, pilhadão, mas tamo junto. O Thiago Asmar é monstro, Monstro. a gente gosta dele. Mas, pessoal, brincadeiras à parte, então é isso. Você pode entrar no Instagram do Fair Play. do Fair Play, dando essa moral aí para Fair Play TV, que a gente vai estar fazendo toda a transmissão pela Fair Play TV, e do Jogo das Estrelas também. Então, pessoal, prestigiem o nosso Falcão. Ele deu um show no ano passado. Eu jogo muito, hein? Bicicleta. 6.000 pessoas lotou. Então, ó, reserva sua segunda aí para você acompanhar de perto. Se você não conseguir, Boa. acompanhe pela internet, Fair Play TV, o maior canal do Mato Grosso do Sul esportivo aqui do Felipeiro, o nosso craque, que ele não é Cazé TV, tá? Que o Cazé é um esquerdista. Cazé, te amo, mas você é um esquerdista. Virou Globo News TV, brincadeira. Te amo, Cazé, todo mundo é fera. E é isso, tem mais alguma coisa? Pessoal, bora beber, né? Sextou. Ó. Chega, estou, falou.